Audiência pública. Por conta de um problema na internet, aí nós estamos começando agora a audiência pública 6h25. Boa noite a todos. Senhores vereadores, senhores assessores e ao público presente. Declaro aberta a quarta audiência pública da sessão legislativa de 2022 da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde. Solicito ao senhor secretário que faça chamada desta audiência de 11 de maio de 2022. Quarta audiência pública da sessão legislativa de 2022 da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde. Data: 11/5/2022. Antônio Lemes Gonçalves. Presente. Gilberto da Silva. Presente. Jefferson Hernando da Silva Diniz. Presente. José Porcino Lobo. Presente. José Ricardo Diniz. Presente. Luiz Helena Marques. Presente. Marcelo Maciel Gomes. Presente. Sebastião Renato Rabelo. Presente. Silvonei Messias Gonçalves. Presente. A Câmara realiza hoje a audiência pública para a discussão da seguinte pauta: demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativa ao primeiro quadrimestre de 2022, janeiro a abril, perante vereadores e populações, por imposições do artigo 9º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal número 101/2000. Para um melhor aproveitamento dessa audiência, eu convido o senhor Claudinei Pascoal Ribeiro, assessor do controle interno, e o senhor Rodolfo da Cunha Barbosa, assessor jurídico, para compor aqui a mesa aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, aos vereadores aqui presentes e aos demais presentes também. Claudinei, no caso, eu sei que o Rodolfinho quiser dar uma explanada primeiro, aí depois, se tiver algum questionamento, os vereadores depois faz as perguntas, depois faz uma explanação primeiro o Claudinei com o Rodolfo, depois a gente entra depois com as perguntas depois. Vou passar para o Rodolfo aqui, ele vai dar uma explanada e depois vocês fazem as perguntas. Então, hoje, no caso, é uma audiência pública dupla, né, para falar da LDO e também para falar da prestação de contas das metas fiscais, né, do primeiro quadrimestre. A questão dessa prestação é uma prestação de contas mesmo, é um demonstrativo que o município ele manda para a Câmara Legislativa e para a população também ela ter acesso a como foi investido, o que veio de verba, no que foi aplicado nesse primeiro quadrimestre. E em relação à LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente já vindo prever as diretrizes orçamentárias para o ano de 2023, a gente também encaminhou esse projeto aqui, trazendo toda a previsão orçamentária para o ano de 2023, a previsão de verbas que estão por vir e em tudo que vai ser aplicado, levando um demonstrativo dos anos anteriores e dos que estão por vir, fazendo uma projeção, salvo engano, aqui 23, 24 e 25. E a gente está aqui à disposição para responder as perguntas de vocês, que é uma estimativa de gastos em todos os setores que a gente passou para vocês, que é o orçamento no caso, né? E a gente, no caso, está aqui para responder o que vocês precisarem, qualquer questionamento. E sobre as metas fiscais, a Prefeitura vem cumprindo todas as metas, e mês a mês a gente está atendendo, só a educação que a gente não conseguiu atender ainda, porque dezembro e janeiro não tinha aula,
Aí agora começou fevereiro, março e agora abril. Então, o índice dela ainda não está sendo cumprido, mas vai ser. Hoje a gente fez o fechamento da contabilidade e, no caso, a gente não precisa se preocupar que até o fim do ano vai ser atingido, no caso, o índice. É que a gente está no começo do ano, agora que está chegando os gastos de combustível, merenda, profissionais, equipamentos, a saúde já está atingindo, desde o primeiro mês, a saúde sempre atinge. Agora, no caso, a partir de maio, que começa a atingir os índices da educação. O repasse da Câmara está sendo repassado corretamente, né? Vocês podem ver. Assistência social, no caso, a gente está mandando dinheiro lá, o que eles precisam, que, no caso, cada gasto deles, a gente repassa das nossas contas, e eles têm as contas deles também. Então, as metas foram atingidas nesse primeiro quadrimestre, e a gente está aqui para responder algumas perguntas de vocês. Exatamente. A Folha ela também vem respeitando os índices que ela tem que respeitar. E como o Claudinei falou, essas metas estipuladas em 2021 para cumprimento em 2022, elas, com exceção da educação, que também é natural, nesse primeiro quadrimestre, ela não alcançar essas metas, mas assim, até no decorrer do ano ela vai chegando à meta e às vezes até extrapola, né? Precisando de outras aplicações financeiras nela. E vem sendo tudo cumprido, conforme demonstram os relatórios. E em relação à LDO, metas fiscais também, a gente está aqui para sanar quaisquer dúvidas que vocês tenham e que a população também tenha. Ô, Claudinei, aí no caso da parte da saúde ali, no que é repassado para a saúde, qual que foi a porcentagem que foi de janeiro a abril? De janeiro a abril, a gente está com índice de 18%. Era 15%, a gente está com 18%. O da educação, que seria os 25%, a gente está com 23%. Ainda falta um pouquinho para a gente atingir. Mas o da saúde, a gente já passou 3 pontos percentuais já do índice. E agora, no caso, como foi aprovado nas reuniões passadas, o superávit, que a gente estava meio preso porque a gente tinha algumas metas, algumas coisas para cumprir, e a gente estava dependendo de uma aprovação de vocês. Como vocês aprovaram, agora a gente tem que correr atrás do prejuízo. Agora a gente vai comprar os carros, equipamentos que tem que comprar. Até hoje a gente estava vendo com o contador para a gente dar andamento nisso, né? Então a gente estava meio engessado, mas agora a gente já está com tudo certinho. A lei já foi sancionada, que vocês aprovaram. A gente já fez os empenhos que estavam devidos e agora já está dando andamento, né, Rodolfo, na parte administrativa. É porque eu tinha até conversando com o Márcio aí alguns assuntos aí, parte de exame, essas coisas também. E foi que tinha, como diz, tinha dotação e não podia usar o dinheiro, não. Aí foi que agora vai dar uma alavancada agora em algumas coisas, por conta que não tinha dinheiro e não tinha como usar o dinheiro, né? É aquele saldo que vocês aprovaram naquela reunião passada, que a gente teve aqui. A gente tinha a dotação, aliás, a gente tinha o saldo e não tinha dotação. E para a gente usar o orçamento ficava comprometido. Então, a gente esperou a aprovação de todos vocês aqui, que foi unânime, né? Todos vocês pensando no bem do município, e a gente agora está colocando, igual o Márcio falou para você, os exames, medicamentos. Tem certos medicamentos que estão em falta, não só no município, tá? Falta geral, falta de insumos para produzir os medicamentos, né? Então, talvez falte algum, não por falta da prefeitura. E essa semana vai ter a licitação também dos éticos, que teve do genérico, do similar, e essa semana, acho que, se eu salvo engano, dia 13, né? Que vai ser dos éticos, porque é uma parte que a população, no caso, ela usa esse medicamento. Aí a empresa que ganhar vai fornecer. Só que tem medicamento hoje que está em falta no mercado. Eu tenho mais uma pergunta também. E nesse período que do meio quadrimestre, de janeiro a abril, como que foi o andamento das obras? O andamento das obras agora, vamos ter, amanhã vai ser a licitação da última fase dos materiais para o abatedouro. Aí o Toninho, o pessoal lá de obras, está esperando para fazer a forração.
A empresa que forneceu o brete, a pistola, a serra, está aguardando, no caso, concluir essa parte para ela vir fazer a instalação dos equipamentos. A parte do trem turístico já teve, no caso, o aditivo, eles vieram, já fizeram, no caso, a parte deles, foi feita a vistoria semana passada, o nosso engenheiro está com o relatório técnico lá, e, no caso, está em andamento. As outras obras, a gente estava dependendo do superávit, mas agora vai sair umas 3 ou 4 obras, que vai ser calçamento, a quadra, vai ter, no caso, o projeto. Depois da festa junina, a gente já vai mexer no pátio lá de eventos nosso, que a gente vai melhorar ele, as barraquinhas, onde ficam as vacas, fazer banheiro. O projeto já está sendo feito, né, Rodolfo? Já está em andamento, para sair essas obras também. E tem outras obras que estão por vir. Melhoramento da parte lá da ETA. Então, a rede elétrica, no caso, a gente tudo, agora calçamento. A gente tem agora um fôlego para a gente poder trabalhar. Com a palavra, senhor presidente, cumprimentando a todos, né, todos os ouvintes também. Uma pergunta, vai entrar a questão dos equipamentos da fisioterapia e da maca retrátil, que foi solicitado? Então, essa solicitação foi solicitada lá para o Márcio, né? Mas até agora a gente não tem a cotação. Mas, com certeza, a saúde está com bastante dinheiro e para equipamento. Para equipamento, para custeio, provavelmente vai ser feito, sim. Até eu peço para a nobre vereadora reiterar esse pedido. E, no caso, quem está na fisioterapia, para já discriminar os equipamentos que precisam para fazer a compra. Me parece que já foi discriminado e entregue. Tá. Segundo a fisioterapeuta. Né? Então, aí pegar para quem que ela entregou o recebido certinho, que a gente já dá andamento. Tudo. Tá. Tá bom? E outra coisa, eu gostaria de melhor esclarecimento na questão da licitação de medicamentos. Porque houve muita reclamação, então eu acho que deve ser explicado melhor o que ocorreu. Né? Porque o genérico e o manipulado, como você falou, já foi realizado, quem ganhou já está se comprando e distribuindo. Agora, a população está pedindo porque são os éticos, que vai haver uma nova licitação. Por que as empresas não desistiram, ou o que aconteceu? No dia, a licitação, as empresas, no caso, que forneciam o ético, não, minto, as empresas que forneciam o genérico e o similar, elas poderiam participar e não puderam participar do ético. Aí o Márcio fez um pedido só para o ético, porque tem uma cláusula lá que é pessoa jurídica, tem o preço de pessoa jurídica para a prefeitura. Então, tem o preço que tem que ser vendido para a prefeitura. Então, as empresas que vieram participar, que são distribuidoras, elas não poderiam fazer essa venda. Então, teve que ser feito um processo separado só para o ético. Aí o Márcio fez um novo pedido, 2 dias depois que a gente mandou para o consultor fazer o termo de referência, fazer o anexo 2, e foi publicado logo em seguida. Agora vai ser dia 13. Há possibilidade de não conseguir? Só dia 13. Pode ser que não venha nenhuma empresa. Se não vier nenhuma empresa, republica-se pela segunda vez. Depois de publicado pela segunda vez, com justificativa, pode-se comprar por dispensa. Isso é interessante. É na lei, aí bom tem que seguir o trâmite da lei. Ciente, para que não pense que não é tão fácil a questão da licitação, né? Mas tem que ser explicada. Concordo, tem que ser explicado. Tem que ser explicado, porque a população fica cobrando e com razão. Né? Então, tem que ser explicado. Então, é importante essa audiência pública também, para todos ouvirem, né? Porque a gente pensa, mas a prefeitura pode comprar. Não que ela pode comprar, mas depende, então, da questão das leis, da dispensa, que se não tiver como, aí sim, porque senão fica... Aí fez, porque já tem mais de mês isso aí, né? E o pessoal está procurando, né? Então, tem mais de mês, o processo está lá para quem quiser olhar. Só as empresas que vieram venderam o genérico e o similar. O ético ela não vendeu. E o ético foi feito um novo pedido, foi feito um novo edital
para ser feita a licitação, que já cumprindo os prazos da Lei 866, tudo certinho, que vai ser dia 13. Agora, a gente não pode falar que vai ter empresa. Temos que esperar a data e horário marcado. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Porque eu penso assim, não sei se é assim que funciona. A empresa vai dar o nome que tem, depois na hora também não tem? Isso aconteceu, uma das empresas que ganharam o processo, estava lá na ata que ela tinha 48 horas para entregar. Então. Até o Rodolfo, no caso, teve que notificar a empresa. Só que na Lei 86 a gente põe na ata 48 horas, mas a Lei 866 contradiz a gente, que ela dá 5 dias úteis para entregar. Só que medicamento, a gente vai no médico quando a gente precisa. Aí o Rodolfo teve que notificar a empresa, chamou a empresa e ela, acho que deu uma normalizada. Agora, dos éticos, era uma farmácia aqui do município que fornecia. Agora, vamos ver se ela pode participar, se ela vai participar e se ela vai vender para o município, para normalizar esses medicamentos. Tomara, né? Porque tem pessoas que não podem com genérico, tem pessoas que podem. Aí depende do médico que faz o pedido, né? Exatamente. E a gente dá andamento no processo licitatório, só que a gente não tem garantia de que qualquer empresa possa comparecer e participar, né? Então, a gente não tem como garantir que efetivamente vai ser realizado algum contrato. E, por outro lado, também a gente não pode partir diretamente para a contratação direta. A gente, como ente público, a gente é obrigado a seguir todas as diretrizes ali, tudo o que a lei determina, e só após todos os procedimentos legais é que a gente consegue, em último caso, fazer uma compra direta, né? Depois do processo ser, no caso, ter dado vago, né, por 2 vezes. Porque antes disso a gente não pode comprar, porque a gente tem que cumprir o rito, no caso, tem que cumprir a lei. Aí depois que deu deserto até a 2ª vez, aí a gente justificando o porquê que a gente vai comprar. Mas, se Deus quiser, tomara que apareça uma empresa no dia 13. Mas se não aparecer, aí vai ter que... Aí vai republicar, aí conta-se mais 8 dias úteis. É isso aí. Não. É a lei. Conta-se mais 8 dias úteis, aí depois de 8 dias úteis, caso, vamos falar que não veio nenhuma empresa, aí justifica-se no processo e compra-se na dispensa. Tá bom. Uma outra coisa, a pedido dos servidores públicos municipais, eu gostaria de saber mais, eles estão perguntando, a questão dos vencimentos, quinquênio, biênio, como que vai ficar esse ano? Eu vou passar para o nosso amigo Rodolfo, porque tem uma lei da época da pandemia que bloqueou. Inclusive, dia 2, eu completei 15 anos. Eu e mais uns colegas, no caso, que trabalham na prefeitura. Só que por causa dessa lei, acho que a gente vai atrasar 1 ano e 6 meses para a gente ter direito, porque essa lei barra. Mas o Rodolfo vai explicar melhor. Então, o que aconteceu a respeito disso? Com o advento da pandemia, houve a Lei 173, a Lei Federal 173, que o que ela fez? Ela tomou diversas medidas de austeridade para diminuir os gastos públicos. Isso visando no âmbito tanto federal, estadual, distrital e municipal. E dentre essas medidas, uma dessas medidas era o quê? Naquele período determinado pela lei, salvo engano, março de 2020 até 31 de dezembro de 2021, esse período ele ficaria o quê? Suspenso. Então, esse período para concessão de quinquênio, biênio, férias-prêmio, se eu não me engano, todas essas gratificações, esse período ele ficava contando como suspenso. Ele contaria apenas para efeitos de questão previdenciária, tempo de trabalho para aposentadoria. Então, em relação a todos esses benefícios do que os servidores têm direito, é como se esse período ele deixasse de existir. Então, ele vinha sendo contado o tempo, até março de 2020. Ali, congela-se. Então, se a pessoa completava 3 anos em março de 2020, congelou ali. E a partir de janeiro de 2022, começou a contar novamente. Então, pegou e foi, aí começou a contar, tá? 3 anos e 5 meses agora, a título de exemplo. Então, é isso que vai acontecer. A administração ela vai pegar, naquele período, qual foi o tempo que a pessoa tinha,
e dali para frente ela vai começar a contar novamente desse ano. Então, aí agora, esse ano não é que as pessoas não têm direito de ter o quinquênio ou os outros benefícios esse ano. É que ela não adquiriu ainda esse tempo. Porque por mais que ela tenha, que nem no caso do Claudinei, 15 anos de trabalho, esse ano e meio, ano e 8 meses, esse ano ele pega e ele é descontado para esse efeito. Então ele vai contar novamente daqui para frente até completar, e aí a hora que completar ali esse período, vai ser concedido o quinquênio. Não, eu entendo isso, né? Porque você fez concurso quando? Em 2007, né? Então, você falou aí da lei complementar número 173, de 27 de maio de 2020. E a lei complementar número 191, de 8 de março de 2022? Essa lei, ela trata somente dos servidores... Então, essa lei, ela trata dos servidores militares... Mentira. Segurança Pública... Desculpa. Segurança Pública e Saúde, salvo engano. Eu tenho aqui que fala do... não se aplica aos servidores públicos, o outro, né? Militar, Saúde, Segurança Pública dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Exatamente. Então, o que aconteceu? Com essa lei agora, vai ocorrer uma diferenciação. Porque somente essas classes é que não vai ter aplicação dessa lei. Então, para essas classes, a gente vai ter, que no caso aqui do município, vai ser somente a classe da saúde, né? Somente o setor da saúde é que vai ter, não vai se aplicar essa lei. Então, para os servidores da saúde... Vamos falar a verdade, né? A única que trabalhou com o Covid, mais assim, Não, direto, todos trabalharam, né, vereadora? Todos trabalharam, mas mais assim, enfrentaram. Não, sim, claro, foram a E linha olha, de eu vou dizer frente... aqui, você tem que estudar melhor essa lei, porque está meio esquisito aqui, né? Foram a linha de frente, o setor de saúde, mas assim, todos os servidores tiveram ali a sua contribuição e... Todos tiveram, Sim. mas eu concordo. Agora, tem que ler direito essa lei para ver o que pode ser feito, né? Não, essa lei ela determina o quê? Que os efeitos da Lei 173 não se aplicam a esses servidores. Então, o que acontece? Aqui no município, a gente não tem servidores militares nem servidores de segurança pública. A gente tem só os servidores da área da saúde. Aí, esses servidores da área da saúde, esse 1 ano e 8 meses que seria descontado, estaria suspenso, não é que seria descontado. Não vai estar suspenso mais. Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer a recontagem novamente de todos esses servidores da saúde, e todos os servidores da saúde que, seja no período de pandemia, ou seja agora, estão alcançando o direito, o período, né, o tempo, a direito de quinquênio, para eles vai ser concedido. Entendeu? Então, isso é uma exceção. Então, para todos os servidores da área da saúde que tenham direito, que adquiriram esse período nesse inteirinho ali entre março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, vai ser concedido a gratificação. Aí agora a gente vai ter que fazer todo um recálculo por conta dessa legislação nova. Essa de 2022 altera, né? Então, Essa é novinha, está fresquinha. Aí ela porque deu... você falou só da outra, por isso que eu estou achando estranho. Não mas é por conta disso, porque como ela não é de um amplo geral, do aspecto geral, para todos os servidores, a gente já tinha ciência dessa lei e a gente já está trabalhando nisso. A gente já está fazendo todos os recálculos, porque o setor de RH, ele tinha feito o cálculo para todos os servidores do município, levando em conta a suspensão da 173. E como veio essa lei agora, que ela suspende a suspensão, ela cria essa exceção, agora a gente vai ter que fazer todo o recálculo novamente, somente para a área da saúde. E aí todos aqueles servidores que já alcançaram o direito a quinquênio nesse período, aí já vai partir do... Acredito que do mês que vem. É o caso, que o Claudinei falou, né? 2007. Aí ele teria que, vamos dizer, quem fez em 2007, receber o terceiro quinquênio. O terceiro quinquênio, né? Então, Isso mesmo. perante essa lei, pelo que eu li aqui, sei lá, Aí tem talvez colegas... interprete, né? Mas é uma questão de interpretação, né? Aí tem colegas da saúde que vão ter direito. Perante essa lei, eles vão ter direito. Vai ter direito, é isso que eu estou... E a gente, no caso, não vamos ter. Então, não quer dizer que não vai ter o direito. Vai ter o direito, é isso que eu estou falando. Porque
porque pelo que você tinha falado da outra lei, não ia ter, ninguém ia ter o Isso, direito. a Com outra essa lei, Exato. tem direito. A outra A lei, classe ela da só saúde É isso que eu estou todo falando, não é mundo. questão, todos trabalharam, valoriza Sim, todos. claro. Mas aqui está falando. E aí, para essa lei, o setor da saúde ele vai passar a ter esse direito. Porque a Lei 173, nesse aspecto, não vai se aplicar a ele. Então, é o que eu estou falando. Como a gente já tinha feito todo o recálculo, agora, para o setor da saúde, a gente vai ter que recalcular o recálculo. Ok. Então, entendi. Aí o setor de RH, por conta disso, é que não passou, e por conta da lei também ela ser... Ela é novinha ainda, então não deu tempo muito de fazer nova, tudo isso. março. E como, no caso, venceu, a gente entrou na época dia 2 de maio de 2007. Então, agora, no próximo pagamento, os servidores da saúde que entraram juntos terão direito. Alguns colegas da gente. E talvez tenha alguém que tenha biênio também, que não entrou na época, mas que pode ter o biênio que coincidia de ter nesse mesmo ano. Terão direito também. E é uma questão, é um pouquinho mais complicado esse recálculo, porque não é simplesmente, a partir do mês que vem, passar a pagar o quinquênio. Não, vai ter que ver qual foi o momento que a pessoa tinha o direito e vai ter que pagar o retroativo também. Aí tem que fazer toda essa... Não, mas foi boa a explicação, porque o pessoal comentou, e eu falei, se eu ver essa lei, eu falei, isso mas está esquisito, né? Sim. Aí é uma resposta, né, que o pessoal ficou muito com aquela questão da insalubridade, né? Então, pelo menos os direitos deles vão valer agora. Teve alguns servidores que me procuraram, eles acharam meio injusto. Eu também, assim, eu acho que... Eu até não sabia, pensei que fosse para todos. Não é. É só para essas três classes. Militar, segurança pública e saúde. Mas isso aí já vai estar sendo regularizado o mais breve. Já vem sendo trabalhado e já vai estar sendo regularizado o mais breve possível. Rodolfo, sobre esse assunto aí, mas aí, no caso, os outros setores do servidor público, eles vão ter alguma perda, alguma coisa sobre o que vai ser feito? Não é que eles vão ter perda. Esse período que estava suspenso, para eles não conta. Então, vou dar exemplo novamente do Claudinei aqui. O Claudinei ele iria completar nesse ano agora, o terceiro quinquênio dele. Só que esse terceiro quinquênio dele, então, vai ser projetado para 2024. Entendeu? Em vez dele conseguir esse terceiro quinquênio agora, não. Ele vai ter esse terceiro quinquênio só em 2024, por conta da suspensão desse período. E acaba sendo uma perda, porque a cada quinquênio é 10% de aumento para cada funcionário. Então, agora a gente tem, daqui 1 ano e 6 meses, que eu e meus colegas, no caso, sem ser da classe da saúde, que entraram no concurso, nós vamos perder 10%. Então, no caso, é uma perda significativa, sim. Por isso que os funcionários procuraram a Luísa, procuraram o Rodolfo, mas a gente tem uma lei que barra e a outra que concede, no caso, para a segurança, o pessoal da saúde. Isso. É bom explicar, né? Porque eu até então eu li a lei, eu pensei que fosse para todos. Depois eu fala município, né? Eu não entendi, mas É só para a classe da saúde. No como caso, vocês tinham falado só na questão do 2020 da lei, aí eu falei, eu vou abordar essa lei aqui que eu trouxe aqui, está até aqui anotadinha para perguntar. Que aí, no caso do nosso município, aqui na praticidade, vai ser só a área da saúde que vai ser aplicável essa lei. Obrigado. Ô, Claudinei, Imagina. mais 2 perguntas. A primeira é, nesse primeiro quadrimestre aqui, qual que foi o percentual do fechamento da folha nesse primeiro quadrimestre e o que o município tem em caixa livre hoje? Fechamos com 38% da folha. E hoje no Caixa Livre a gente tem 3 milhões, e somando, no caso, com todas as contas, no caso, que são os convênios, a gente está com mais de 6 milhões em caixa. Então, agora a gente tem que trabalhar, né? Tem que honrar o dinheiro público no lugar certo, para a gente gastar mais com consciência. Porque a nossa folha de pagamento, ela ficou esse mês em 669 mil. O nosso FPM, numa parcela, veio 639 mil. Então, agora começa a enxugar. Então, vamos falar, a nossa folha, a gente tem que deixar uma folha de pagamento e tem as obras que a gente vai fazer, que estão por vir. Aí a gente tem os vinculados e tem a conta livre. A conta livre, a gente está com quase 3 milhões nela. E só para complementar a última pergunta, nesse mercado mês também foi comprado o terreno para poder ser construído uma escola. Tem algum andamento, alguma coisa sobre esse terreno que foi comprado? Esse terreno já está
já foi feito um pré-projeto para ver como que vai ser feito. 1 andar, 2 andar, você vai ter, no caso, estilo um prédio de São Lourenço, que vai ser ala aqui, ala ali, em cima, tipo um vazio, sabe? Ter um corredor. Então, já está sendo feito o estudo. A gente já apresentou para a Secretaria de Educação, tipo a Escofer, 2 andares, a gente está fazendo um estudo, já deu na mão do arquiteta para fazer, no caso, o projeto, para a gente dar andamento, porque o terreno foi comprado. Agora é hora da gente, no caso, dar andamento. E na fonte da educação, tem um dinheiro, no caso, que dá para a gente fazer investimento, porque a gente não atingiu o índice. Pelo menos iniciar. Pelo menos a gente vai iniciar. A gente vai pôr um portão, vai fazer um muro, ó, que tiver o projeto tudo certinho, quantas salas vão ter, quantos banheiros, tem que pegar o FNDE também, o padrão, para a gente não fugir, para a gente fazer o negócio certinho. Exatamente. O município ele já está fazendo estudos preliminares ali para fazer o melhor aproveitamento possível da área do terreno e respeitando todas aquelas diretrizes que o FNDE ele determina. Então, quer dizer que, no caso, essa obra aí vai ser uma obra, como diz, prolongada, então, né? Não vai ser uma obra que vai ser executada logo, vai ser... A gente, no caso, a gente vai fazendo por etapas, igual foi feita a conclusão da outra. Sobrou o dinheiro, a gente vai fazendo. Vai que a gente consegue alguma verba também, aí a gente dá um andamento. Mas hoje, felizmente, vamos falar assim, os deputados, no caso, estão mandando verba só para a saúde. Então, a saúde está com bastante verba, mas os outros setores estão carentes. Vamos ver se depois muda para a gente conseguir o mesmo projeto que a gente tem, para a gente sair daqui e lá em Brasília, em Belo Horizonte, correr atrás de uma verba. E a creche, a gente recadastrou a creche no PAR, porque a gente já tinha cadastrado, agora já recadastrou com o terreno todo desmembrado lá em cima, que a creche de 1.400.000 foi para mais de 2 milhões, porque as coisas tudo subiram. Antes a creche nossa era a creche número 2, ficava em 1.400.000. Aí teve o trâmite de fazer desmembramento do terreno, mandar para aprovação, agora passa de 2 milhões. Então, vamos ver se o governo federal vai mandar esses 2 milhões para a gente fazer a creche. E a escola, no caso, com o terreno que a gente comprou, a gente vai trabalhando lado a lado. O que a gente conseguir, que sobrar recurso, vamos fazer a base. Sobrou, fez a base, vamos levantar as paredes. E assim a gente vai indo. Perguntando sobre um pouco sobre os cargos, Claudinei, como é que está o processo para o concurso público? O processo do concurso público, nós já temos a empresa, que no caso vai ser publicado essa semana, porque a gente estava dependendo do superávit, foi feito. O Lu hoje já deu a dotação para a gente, já o nosso contador, já passou a dotação, já montamos o processo. No mais tardar sexta-feira já está publicado o contrato, a empresa tem que assinar, a gente vai assinar aqui, manda para ela vai assinar digitalmente. Sexta da outra semana. Porque tem os prazos, no caso, para cumprir. Aí, no caso, vai ser até um instituto que vai fazer, não precisou fazer processo licitatório, tipo pregão, tomada de preço, é uma dispensa que a gente vai fazer por ser um instituto, que, salvo engano, ficou em 56.400 e pouco. Aí a gente vai já publicar o edital. Aí vem a empresa para ver os cargos que tem, para a gente cumprir o TAC que a gente tem no Ministério Público. Mas o concurso vai sair esse ano, tá bom? Eu já tive várias perguntas também, e o concurso já está em andamento. Só que é o trâmite legal. Só aproveitando um pouquinho rapidinho, presidente. Também já aproveitando o andamento, eu queria saber também como é que está o andamento sobre o cartão de ponto. Cartão de ponto eu já solicitei outra vez para a empresa, no caso, de um nosso amigo pode dizer, né? Uma empresa do Evaldo, agora, salvo engano, não sei se é de Cristina, Cruzilha, já solicitei os orçamentos, e a gente hoje, estava eu e o Celso lá, a gente já fez, no caso, o termo de referência, que aquele dia a gente estava falando, o que a gente precisa, como a gente precisa, para a gente já passar. Então, agora, chegando as 3 cotações, que a gente já pediu para a empresa dele, outra empresa de Caxambu e outra de São Paulo, chegando as cotações, já vamos licitar. Aí vai ser o cartão de ponto. Pode ficar tranquilo, novo vereador, que o pessoal cumpre horário com o cartão de ponto agora. Verdade. Obrigado. Nada. Pedindo a palavra de novo, presidente. Foi informado para nós que semana passada
eu estava tendo a cotação para buscar a Maria Fumaça lá. Fala um pouco dela para nós, como é que foi, se vocês conseguiram ir. A Maria Fumaça, vou chegar no ponto onde a gente falou da licitação dos medicamentos. A gente fez as 3 cotações, fizemos a publicação. No primeiro momento não apareceu nenhuma empresa interessada. Aí acontece que eu falei para a Luísa lá, não teve nenhuma empresa, foi republicado o edital e apareceu a empresa, que é uma empresa de Itamonte, que vai fazer essa logística para a gente. Aí, no caso, eles vão para buscar. Está previsto para o dia... Espera aí que eu já falo para vocês aqui, que a empresa mandou. No dia 20 vai buscar um berço para a gente colocar debaixo da Maria Fumaça lá em Belo Horizonte. E depois, no dia 24, vai lá em Gruçaí, que é estado do Rio, eles vão fazer a logística para trazer. Só que, no caso, ela leva 2 ou 3 dias, porque carrega-se num dia, a carreta não pode andar à noite, então ela vai carregar num dia, no outro dia ela sai, ela chega até aqui, depende do horário que chegar, ela vai ser descarregada. Dependendo do horário que chegar, vai ser descarregada no outro dia. E tem que, as licenças, por que não está sendo agora, já de imediato? A gente foi lá no SESC, agradecer, fomos na Transpes, fizemos uma logística toda essa semana. Porém, está esperando a licença da NTT, que vai de 5 a 7 dias úteis para fazer a liberação, para fazer esse transporte. E como é uma carga pesada, acho que, salvo engano, ela está pesando 26 toneladas, só a Maria Fumaça. O tender pesa um pouco menos, acho que 12.000 toneladas. Vão vir 2 carretas, e pelo que a empresa falou, vai vir um guindaste de 80 toneladas, mais um de 30 para dar suporte, para descer ela na estação, ali próxima à estação, que é na beira da ferrovia, ali da rodovia. E lá em Gruçaí, ele vai locar 2 guindastes de 70 toneladas, para pegar ela, içar, colocar em cima da carreta e fazer o transporte. Mas a semana do dia 21, do dia 24, ela está chegando aqui. Posso fazer com a palavra, né? Então, falou-se em concurso público, as vagas vão ser... Vocês já têm a noção? Nós vamos passar pela Câmara? Quais as vagas que vão ser pleiteadas para a gente poder dar uma olhada? Porque eu penso que tem coisas que precisa ter, e eu não sei se vai estar lá, né? Então, igual eu falei, a gente está cumprindo um TAC do promotor, que tem vagas no caso da saúde, tem vagas no caso de motoristas, tem vagas no caso de serviços gerais, tem vaga de almoxerifado, que a gente, o nosso funcionário foi para Pouso Alto, está em aberto, tem uma vaga que é o fiscal de postura. Então, as vagas em aberto a gente vai colocar para concurso, né? Na verdade, a questão do concurso também, ele é bem simples, porque a gente não tem muito o que fazer. Tem a Lei 765, ela determina quais são os cargos que o município tem, a quantidade de cargos que o município tem. A gente pega os cargos que estão vagos e a gente faz concurso para todos. Então, a gente não escolhe, vou fazer para A ou para B, não. A gente tem que pegar todos esses cargos que estão vagos. Esses cargos que hoje eles estão através de processo seletivo, esses cargos que são contratos, e a gente tem que fazer concurso para todos eles. Mas as vagas vão ser apresentadas para nós, sim, né? Isso aí vai ser apresentado, isso aí vai ser o edital. Porque algumas vagas vão ser excluídas, porque deve ter muita vaga, né? Eu entendo isso, né? Na verdade, para a gente... São quantas vagas que tem? Não assim? sei de cabeça. Isso aí eu não Ainda sei. Não tem? Mas essa questão de vagas, o que acontece? Para se excluir um cargo, a gente tem que fazer um projeto de lei e enviar aqui para a Câmara e vocês pegarem e excluírem esse cargo. Porque a gente... Para incluir a mesma coisa? Exatamente, para criar o cargo a mesma coisa. Então, para a gente extinguir o cargo, para a gente criar um cargo, é só através de projeto de lei. Não tem como a gente lá, através de decreto ou qualquer outro ato normativo que seja, pegar, extinguir ou criar. E no momento, a gente vai fazer o concurso para os cargos vagos. Então, a gente vai pegar o que está vago e a gente vai fazer o concurso para suprir esses cargos. E, posteriormente a isso, vai ser feita uma análise dos cargos existentes hoje em dia
e posteriormente não, a gente já vem fazendo esse estudo e aí a gente vai fazer tentar fazer o readequamento para ver o que tem necessidade de fato, o que não tem necessidade de fato e extinguir o que for necessário extinguir, criar o que for necessário criar. Mas no momento, assim, o concurso atual é para suprir os cargos vagos. Então a gente provavelmente semana que vem a gente está efetivando a contratação da empresa. A empresa efetivada vai começar a etapa de preparação do concurso, que é o que? Ela vai fazer a elaboração do edital. Esse edital ele tem que ser enviado para o Tribunal de Contas do Estado, esse edital vai ser enviado aqui para a Câmara Municipal também. O Tribunal de Contas ele tem 90 dias para ele se manifestar sobre o edital, dar o aceite ou então impugnar qualquer parte do edital que seja. Passados esses 90 dias, ou data anterior, se ele pegar e der o aceite antes, vai começar os preparativos para execução do concurso. Que aí vem período de inscrição, período de provas, e no meio disso tudo, a gente ainda tem que respeitar o período eleitoral. Porque no meio disso tudo, ainda de julho a outubro, a gente está no período eleitoral, então aí a gente tem que fazer tudo isso conciliando. Mas assim, eu acredito que em breve esse edital já está no Tribunal de Contas e até o final do ano a gente deva estar realizando todos esses exames. O que você define como cargo vago? Cargo vago são todos os cargos que não estão ocupados por funcionário efetivo. São aqueles cargos de aposentadoria, servidor que faleceu, servidor que pediu dispensa. Entendi. Então, não é que se vai ser só os cargos que no concurso vão ser para cargos, não criar novos cargos, vão ser os cargos só de quê? Só cargos que já existem e estão vagos. E aqueles que, vamos supor, na área de saúde, o que eu vejo, que não é efetivo, que nós não temos, na equipe multidisciplinar de saúde, nós não temos fisioterapeuta efetivo, nós não temos fonoaudiólogo efetivo e nós não temos psicólogo. E isso, principalmente, que nós votamos aqui a questão dos professores, né, daqueles 5 cargos, sim, é necessária a presença desses profissionais com crianças, principalmente com deficiência. Eu falo aqui porque muitas mães com deficiência, né, procuram, né, principalmente a questão do autismo, que tem aumentado muito, e hoje a gente sabe que é direito, né, síndrome de Down e outras deficiências que eu pedi para a direção da escola até me fornecer, não nomes, mas a quantidade. Mas eles estão com dificuldades devido à questão da fono. Me parece que é uma para atender todas. Tem que se fazer um processamento auditivo, que ele é caro, mas não é cobrado. Então, é necessário o acompanhamento dessas crianças. Então, uma escola, eu penso dessa maneira, seria interessante colocar esses cargos para concurso. Psicólogo, com essa questão da pandemia, se a gente analisar, aumentou muito. Mas como que funciona o psicólogo? Não sou contra ao tratamento em grupo, mas eu penso que com criança tem que ser tratamento individualizado. Então, quando se fala em questão de cargos, é por isso que eu perguntei o que o senhor define como cargo, porque esses cargos eu não sei se vão estar. Por isso que a gente tem que repensar como que faz. Vai ser contratado aí, no caso? Para esse certame agora, no caso, o cargo, quando ele não existe, nem contratado o servidor pode. Porque a gente só pode contratar através de processo seletivo cargos que existem no ordenamento municipal e que estão vagos, certo? Porque o processo seletivo ele é só para excepcionalidade. Então... mas, olha, vamos citar, nós temos 3 fisioterapeutas. Uma fono, parece. A psicóloga, uma em grupo e uma atendendo. E não parece, eu não sei, mas eu estou me informando, não tem como atender a demanda, porque aumentou muito. Exato. Então, é um caso, assim, eu estou sugerindo, estou falando aos novos colegas aqui também, para a gente repensar isso aí, porque eu não sei se não vai para concurso, se vai ter a... Então, ele não vai para concurso nesse momento porque ele não existe, entendeu? Esses cargos, eles não existem no município.
O que acontece? A gente já está trabalhando em um projeto que a gente está fazendo é uma reformulação mesmo, é uma modernização da máquina. A gente está buscando tudo aquilo que o município tem necessidade e que não existe no município. Então, a gente está buscando todos aqueles profissionais, fazendo-se um estudo de todos aqueles profissionais que a gente necessita ter, mas que a gente não tem no quadro de servidores. Para quê? Para a gente elaborar um projeto de criação desses cargos. Após a gente elaborar esse projeto de criação desses cargos, se virar lei, se eles forem aprovados, passarem pelo crivo do legislativo, aí sim a gente vai fazer a contratação deles de imediata, né, através de processo seletivo, e já concomitantemente também já vai fazer um concurso público para a contratação desses profissionais. Mas assim, em relação ao concurso público, ele só pode ser feito para cargos que já existem. A gente não pode contratar cargo que não existe no nosso quadro de servidores municipais. Entendi. Por isso é importante, né, essa audiência pública, e a todos os ouvintes, principalmente, que se organizem. Uma sociedade organizada é aquela que participa e vem aqui é a casa que se vem reivindicar os direitos. Exatamente. Porque se vê que está precisando, vamos nos unir e ver o que realmente necessita, porque não sou eu que vou falar, mas um grupo de pessoas fala mais. Isso então, mesmo. a gente pede para que, nas próximas audiências, venham e também participem. Porque eu estou falando uma coisa que eu ouço. Eu não sou de ficar falando aí ao vento. Certo? E, como diz o outro, coisas que as pessoas comentam e a gente tem que trazer aqui para ser discutido, porque é um concurso e não vão ter essas vagas, pelo que estão falando. Agora, nós podemos pensar em questão da contratação, não sei como que vai ser, mas, para isso, principalmente, os pais responsáveis pelas crianças com deficiências têm que estar presentes, têm que estar opinando. Então, eu peço, em nome dessas pessoas, né, que reivindiquem, são direitos. Tá? E isso consta, né, tem lei para isso. Sim, sim. Muito obrigada. E assim, complementando o que a vereadora também está falando, aqui, esse momento de audiência pública, é o momento da população também trazer os anseios dela, né? O que ela necessita. Porque muitas das vezes, tanto a gente que está trabalhando ali no Poder Executivo, quanto vocês que estão aqui no Poder Legislativo, não tem como a gente estar ciente de tudo. Então, não tem como a gente estar ciente de todas as necessidades no contexto geral. E um momento como esse é um momento muito importante, porque aí a população vem e apresenta para a gente, né? Porque a gente precisa disso, a gente está com necessidade disso. E nisso, é possível assim, fazer esse trabalho integrado, executivo, legislativo, trazendo a população junto e a gente conseguindo proporcionar para a população o melhor possível, né? Ô, nobre vereadora, isso mesmo que a senhora disse, só que esse concurso a gente vai fazer específico para as vagas que a gente está em defasagem hoje, mas vai ter a reforma administrativa, que vai ser cancelado alguns cargos, vai ser criado outros, inclusive que a nobre vereadora falou, que hoje mesmo eu ouvi da secretária de Educação que precisa de uma fonoaudióloga, era isso? Que ela 4 horas não está dando tempo para atender. Então, isso vai ser discutido. Só que, como a gente tem um TAC a ser cumprido, a gente não pode esperar até passar por vocês aqui, porque senão o nosso tempo já está esgotado. Mas, logo que criar essa lei, vamos falar, passando por vocês, extingue, cria, a gente, no caso, contrata via processo seletivo e, logo em seguida, faz o concurso público. Aí tem que fazer o impacto financeiro, ver o valor do salário de um médico, de um fonoaudiólogo, que a gente tem que fazer a pesquisa para fazer o impacto, para depois, sim, passar por vocês. Contrata via processo seletivo e depois põe no próximo concurso. E até porque o município, não só o município, como qualquer órgão público, ele só pode contratar o profissional pessoa física para aquele cargo que existe, criado no quadro de servidores. Então, aqueles cargos que não existem, não existe a possibilidade de contratação.
Pode-se, igual a gente faz aqui, para não deixar desatendida a população, a gente contrata o quê? A empresa, através do consórcio público de saúde, para fazer a prestação do serviço, para não deixar a população desatendida. Mas agora, contratar direto o profissional, pessoa física, não existindo o cargo, isso não tem como, isso é impossível. Isso é Então, ilegal. a questão, você falou aí, pela saúde, mas e pela educação? Então, aí vem uma certa dificuldade. Você vai estar contratando pela saúde um profissional que vai atuar na educação. Porque não Eu pode. entendo a pergunta da nobre vereadora. Então, a gente tem que criar a lei específica. Criar lei. Pra Por gente, isso é importante a isso movimentação social. Porque o consórcio de saúde, ele pode atender a área de saúde. Ele não pode vir um consórcio de saúde atender a área da educação. Então, ele é específico. Aí, por isso que a gente fica amarrado. Aí, por conta disso, a gente está fazendo esse levantamento mesmo, para fazer a extinção dos cargos que forem necessários extinguir e a criação dos cargos que forem necessários criar. Dentre eles estão esses cargos, para que a gente possa, criados os cargos, a gente fazer a contratação desses profissionais. E pagar pelo departamento correto. Saúde, educação. Educação. E outro setor, assistência social, o que Mas for devido. pela educação tem como? Isso que eu queria saber. Se Se for- existir uma lei Se própria. existir uma lei própria e precisar da fonoaudióloga na educação, a gente vai pagar eles pela educação. Então tem que ter uma lei própria desse Psicólogo funcionário. também não tem pela educação, tem não? Não tem. Então temos que criar uma lei específica desses servidores para a gente poder pagar pela educação. No caso, a gente tem que criar esses cargos mesmo. A gente tem que fazer o levantamento do número, que a gente já vem fazendo, e a gente tem que criar esses cargos. E criando esses cargos, a gente faz essa contratação. Porque outros municípios têm o cargo, né? Eu vi Tenhandu teve concurso agora há pouco tempo, teve. Tem os cargos. E aqui a gente Criado. não tem. Como a nossa lei é de 2006, salvo engano, que a última lei que a gente teve que modificou o quadro de servidores. E naquele momento, provavelmente não havia necessidade desses profissionais. E desde então, eu acho que foi criado somente o cargo de procurador jurídico, se eu não me engano, de 2006 para cá. E aí a gente necessita fazer uma reformulação desse quadro, fazer uma atualização, para ver o que melhor vai atender ao município, o que de fato está sendo necessário. Vem das necessidades que o município está precisando, igual na saúde, educação, assistência social, porque uma vaga só, às vezes enfermeiro mesmo, você deve passar por isso lá, precisa de uma vaga específica para aquele local de tal horário. Tem que ver para a gente já colocar também, né? Tira uma dúvida. Lógico que vai ter cargo para serviços gerais, né? Vocês não conseguiriam fazer assim a parte dos serviços gerais, pelo menos na prática? Porque supõe que tem lá 10 vagas. E faz lá, não desmerecendo as mulheres, são trabalhadoras, mas aí passa lá 6, 7 mulheres lá, sendo que precisa mais de homem, e fica meio difícil? No caso, a gente vai passar para a empresa que vai elaborar, no caso, com as normas, com as leis legais para isso, né? Até, no caso, vai ter para deficiente físico também, tem uma cota que tem que ter. Então, a empresa agora que a gente contratou, ela vai falar para a gente. Até o nobre vereador falando sobre as mulheres, com todo respeito, mas às vezes passa, mas não vai varrer uma rua, capinar uma rua, né? Mas é direito delas. Elas, no caso, se passarem, é direito delas. Não, né? é verdade. Assim, é igual eu só falei expressando, porque fica assim, para a gente tirar uma dúvida, para ver como é que fica, né? Aí a gente vê com a empresa, no caso. Eu acho que melhorando, Marcelo, não só o caso das mulheres, entendeu? Por serviços gerais, é um serviço que abrange, como se diz, todo o setor ali, né? Seria, por exemplo, uma prova prática usando os instrumentos que seriam usados, não só para as mulheres, mas com os homens, por exemplo, usando roçadeira, usando uma motosserra, entendeu? Acho que seria tipo uma prova prática para todo mundo. Então, aí a gente vai ver com a empresa se tem lei para isso. Porque eu não posso falar para vocês. Se eu falar agora aqui, a empresa vai dizer para a gente. Porque às vezes eu falo uma besteira. Então, a gente vai ver isso com a empresa, se vai ter prova prática, se não vai, aí a empresa vai dizer para a gente. Porque também a gente não pode excluir as mulheres. Não, de jeito nenhum.
E assim, todas essas etapas do concurso, isso aí ela vem desenvolvida pela empresa mesmo. A banca que a gente contrata, ela vai desenvolver, porque para cada etapa, você deu o exemplo dos serviços gerais, mas aí existem também os outros cargos. Eu vou dar o exemplo do meu, que é o cargo de procurador. Ele também vai para concurso, e aí ela pode, talvez, ela vai fazer uma prova objetiva, ela pode aplicar uma prova discursiva também, prova de títulos. Então, são as etapas que ela vai desenvolvendo. O caso do motorista, que eu acho que tem vaga, se eu não me engano, o motorista ela pode também exigir uma prova prática de direção ali. Então, isso vai tudo da empresa. Ela, buscando os parâmetros legais, ela vai pegando e desenvolvendo essas etapas de seleção. Mas eu acredito que possa. Eu não sei ao certo assim, falar exatamente se tem alguma impossibilidade disso, mas eu acredito que possa, sim. Obrigado. Então, acho que Nada. ficou bem explicado, então, a parte da primeira audiência, da prestação de conta. Aí nós vamos encerrar a audiência agora para a gente poder começar a LDO depois, para a gente dar prosseguimento aí. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a audiência pública. Agradeço a presença de todos e eu convido para a próxima sessão ordinária desta Casa Legislativa a ser realizada no dia 17 de maio de 2022, às 18 horas. Obrigado a todos.